Oi, gente, bom dia. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa palestra. Hoje eu vim só apresentar o professor César, ele que vai fazer a abertura da nossa palestra. Professor César. Bom dia a todos, né, a todos presentes, bom dia. Gostaria de cumprimentar e agradecer, né, a todos, especialmente ao palestrante, né, o Dr. Fábio Augusto Salvador, por aceitar o convite, né, de participar aqui do 7º Simpósio de Pós-Graduação, e trazendo um tema, né, um tema extremamente curioso, aplicado e tão importante para as geociências. Tá? E apresento também a professora Rita, que vai apresentar mais, né, adequadamente o Fábio, né, o Fábio Augusto. A professora Rita Salgueiro, ela atualmente é professora do programa de pós-graduação e do departamento de Geologia. Aqui nosso, ela tem a graduação em Geologia Aplicada ao Meio Ambiente na Faculdade de Ciências de Lisboa, tem o mestrado em Georrecursos no Instituto Superior Técnico de Lisboa e doutorado em Ciências de Engenharia também no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Então, professora Ana Rita Salgueiro, bom dia, né, e fique à vontade para apresentar, e agradecemos também a mediação da palestra. Oi, peço imensa desculpa, parece que o meu som não estava aqui funcionando. Pronto, bom dia de novo, bem-vindos ao 7º Simpósio da Pós-Graduação. Hoje temos connosco Fábio Salvador, da Polícia Federal. Ele é perito. Eu peço imensa desculpa, mas eu estou com o retorno do som. Eu não sei o que está passando aqui com o som, mas eu estou com retorno, estou-me ouvindo 2 vezes desfasado. Não sei o que está passando. Ok, pronto, nós hoje já tivemos alguns probleminhas técnicos, mas voltando aqui à nossa palestra de hoje vamos falar sobre um tema muito pouco comum. Vamos falar de geologia forense. E para isso temos connosco Fábio Salvador, da Polícia Federal. Ele é perito, é geólogo, ele vai falar um pouco mais do que ele faz e no fim vamos ter também um tempinho para perguntas e respostas, tá? Dou a palavra ao Fábio. Olá, Rita, muito obrigado, bom dia, estão me ouvindo bem? César, muito obrigado pela recepção, pela acolhida nesse momento dessa apresentação para os pós-graduandos da Universidade Federal do Ceará. É uma alegria muito grande poder conversar com vocês, pós-graduandos, talvez tenhamos até alguns graduandos assistindo também. É um orgulho muito grande eu poder me comunicar com vocês para tentar transmitir um pouco dessa especialidade que eu abracei há alguns anos, que é a geologia forense, e como disse o professor César, é muito curiosa, e mais do que curiosa, é importante para a sociedade o que nós temos difundido e temos desenvolvido em termos de pesquisa de geociências forenses no Brasil. Apenas vou pedir novamente desculpas por esses problemas técnicos de transmissão, mas eu acredito que possamos fazer uma boa transmissão ao final das contas. Vou pedir para a Rita, sempre que eu avisar, mudar o slide para mim, né, porque estou com essa dificuldade de manusear os slides, mas vamos lá. Meu nome é Fábio Salvador, sou perito criminal federal da Polícia Federal há 20 anos, sou geólogo de formação, sou formado pela Unesp de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu sou da turma de 1982, uma turma bem antiga, como vocês podem ver, e
enveredei para o lado das geociências forenses após uma curta carreira, de uns 6, 7 anos, trabalhando com mineração e prospecção mineral na região amazônica. Nesse tempo, quando eu já tinha 6 ou 7 anos de trabalhos de campo, eu prestei concurso para a Polícia Científica do Estado de São Paulo e passei para ser perito criminal da Polícia Científica do Estado. Fiquei 10 anos na Polícia Científica do Estado de São Paulo. O concurso abrigava geólogos à época, tinha uma vaga para geólogo e eu passei nessa vaga e comecei a trabalhar na Polícia Científica de São Paulo com perícias ambientais e, eventualmente, perícias de mineração. Mas foi um período com pouca atividade de geologia, apenas paralelamente eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo. Mas na Polícia Científica de São Paulo fiz pouca geologia forense. Eu comecei a atuar efetivamente com geologia forense quando passei no concurso da Polícia Federal em 2003 para uma das 5 vagas de geologia que foram ofertadas naquele concurso. E desde lá tenho trabalhado na instituição Polícia Federal com geologia forense diretamente. Faço outras atividades além das de geologia, mas atendo principalmente geologia, mineração, meio ambiente, trabalhos de meio ambiente, que são todos temas muito próximos e muito conjugados. Ao final, eu vou deixar o meu contato para vocês, para nós podermos, depois dessa conversa, interagir. Repito que é muito bacana eu estar podendo falar com vocês da pós-graduação, porque, na maior parte das vezes, quando eu falo de geologia forense, eu falo com os graduandos e outras instituições. Diretamente com pós-graduandos é apenas a segunda vez que eu converso. O título está nesse primeiro slide, Geologia Forense e Aplicação das Geociências em Prol da Justiça. Eu fiz uma apresentação breve, resumida, de uma maior apresentação que eu normalmente faço, por causa do tempo, que é um pouco mais curto nessa nossa apresentação, e também porque eu quero tentar interagir com vocês, quero responder perguntas. O nível de vocês é diferente do que aquele que normalmente eu apresento, são pós-graduandos, e quero conversar, quero trocar informações com vocês a respeito disso que eu vou apresentar. Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro slide, peço para a Rita passar o segundo, se for possível, já, isso. Agradeço à Universidade Federal do Ceará e aos organizadores do sétimo simpósio de pós-graduação da universidade. O terceiro slide, por favor, Rita. Isso. Essa é um período, um texto muito antigo. Ele é de 1913 e ele é de um autor chamado Rodolf Heiss, um criminalista suíço que foi contratado em 1913 pela Polícia de São Paulo para tentar colocar um pouco de conhecimento científico em prol da justiça. Vocês imaginam que em 1913, né, mais de 100 anos, a justiça era muito diferente, a polícia atuava de uma maneira muito diferente do que atualmente. Evoluímos bastante no Brasil, mas principalmente em outros países do mundo, na aplicação de conhecimento científico na segurança pública, na justiça e na segurança pública. Como vocês podem ver nessa frase, se eu tirasse a referência de que é de 1913, ela poderia se encaixar perfeitamente nos dias de hoje. A humanidade progride, mas tanto progride para o lado do bem quanto para o lado do mal. Os antigos processos policiais de há 50 anos não têm êxito hoje. É preciso combater o criminoso com armas iguais, superá-los, se for possível, em argúcia, o que somente se alcançará com a introdução de método científico nas buscas judiciárias. Vocês vejam, mais de um século passado, e ainda nós estamos discutindo no Brasil a aplicação da metodologia científica nos processos de segurança pública brasileiros. Tá? Isso é um movimento que tem ocorrido mais recentemente, com a participação da academia, das universidades, e uma consciência social maior, crescente, da importância do método científico para todas as áreas do conhecimento humano, claro, evidente, mas na segurança pública em especial. E é disso que eu vou
tratar. Como vocês, por favor, Rita, pode passar. Como vocês são estudantes de pós-graduação e têm, com certeza, interesse em continuar na pesquisa científica, no desenvolvimento intelectual e acadêmico, eu vou colocar dois gráficos para vocês, para nós contextualizarmos um pouco por que educação, academia, universidade tem que conversar com segurança pública, tem que conversar com justiça. Esse gráfico mostra os dispêndios do investimento do governo federal em pesquisa e desenvolvimento. É mais ou menos um termômetro de quanto o governo federal brasileiro, até o ano de 2020, tem gastado com pesquisa e desenvolvimento, com educação, né, grosso modo. E vocês percebem que a partir de 2015, 2014, 2015, esse investimento só cai, só vem caindo, ele dá uns pulsos, né, de recuperação, mas normalmente só cai. Isso é política governamental, é política de Estado. Aplicação menor de recursos em pesquisa e desenvolvimento, nós sabemos o que vai trazer no futuro, né? Mas é uma opção de Estado e nós temos que trabalhar com a realidade. Na sequência, Rita, por favor, a gente tem um outro gráfico que mostra os gastos que o Estado brasileiro tem tido, apesar de estar 2017, a última informação, isso tem se mantido mais ou menos até o ano de 2020 também. Os gastos com segurança pública, se não se mantêm quase iguais, eles têm aumentado. Vocês percebem que passou de 59 bilhões em 2008 até 78 bilhões em 2017 e hoje está na casa dos 80 bilhões de investimentos com segurança pública pelo Estado brasileiro. Por que eu coloquei esses dois gráficos? Esse é um dos grandes motivos recentes da aproximação da academia com a segurança pública. Existe dinheiro na segurança pública para investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas de uma forma sutil, de uma forma desconhecida. E como eu trabalhei na diretoria técnico-científica da Polícia Federal durante 1 ano e meio, no início desse governo, eu percebi a importância da aplicação desses recursos que a segurança pública tem em prol do conhecimento científico que é desenvolvido na grande maioria dos casos, dentro da universidade. Então, projetos conjuntos, acadêmicos e segurança pública, para mim, é uma tendência irreversível. Nós temos que trabalhar em conjunto o conhecimento acadêmico, ajudando a polícia, as polícias, né, a segurança pública e a justiça de uma maneira geral, e a segurança pública enxergando nas academias, enxergando na universidade, um manancial espetacular de respostas às suas demandas para combater crime, fundamentalmente, para combater os crimes. E a geologia forense está dentro desse contexto mais do que muitas outras especialidades. Rita, você pode passar, por favor? Oi, Rita, você pode passar o próximo slide? Isso, obrigado. Esse slide mostra as inter-relações da geologia forense. Geologia, somos nós, né, geólogos? E forense é aquilo que diz respeito à justiça, aos tribunais, à segurança pública, à persecução penal. Oi, tudo certo? Tá, então a geologia forense, ela tem inter-relações muito fortes com aquelas áreas do conhecimento tradicionais, como geofísica, geoquímica, botânica, medicina legal, geoarqueologia, todas essas aqui do centro desse gráfico. E, por conseguinte, essa interdisciplinaridade é que faz com que a geologia forense hoje se socorra de diversos profissionais, diversos acadêmicos, não apenas geólogos. Nós temos atuando dentro da Polícia Federal, vejam bem, 1.100 peritos criminais, como eu. Eu sou formado em geologia. Como eu, nós temos 50 outros geólogos dentro da Polícia Federal. Mas temos cerca de 40 agrônomos, 30 engenheiros florestais, e outras especialidades, físicos, biólogos, químicos, compondo esse nosso quadro de peritos
criminais que fazem o trabalho técnico-científico da Polícia Federal. Então, a geologia forense é uma das especialidades hoje que mais congrega profissionais de diversas áreas. Interdisciplinaridade fora da teoria, na prática. Quando nós temos atuações em cenas de crime ambiental, por exemplo, nós temos que integrar o conhecimento de geólogos, engenheiros florestais, agrônomos, químicos, físicos e até pessoal de informática, né? E por aí vai. Então, esse gráfico foi exposto para vocês verem a necessidade dessa interdisciplinaridade de maneira prática. Rita, por favor, o próximo slide. Obrigado. Aqui são ilustrações. Aqui são ilustrações que poderiam render, cada uma dessas chamadas visuais que eu estou colocando aqui, poderiam render discussões extensas, tá? Na Polícia Federal, a geologia forense é aplicada principalmente, mas não somente, nesses tipos de casos que eu vou rapidamente mostrar para vocês. Vocês vejam que no slide superior à esquerda existem barras de ouro. Ouro é hoje uma demanda, combate às ilicitudes na cadeia produtiva do ouro no Brasil, talvez seja a demanda mais importante dentro da Polícia Federal. E quem tem conhecimento científico a respeito de ouro? Geólogos, principalmente, engenheiros de minas, alguns químicos também. Mas a geologia, por si só, ela nos atrai para metais nobres, para metais valiosos. Nós somos prospectores, né, os geólogos, então nós temos conhecimento a respeito do ouro que outras formações não possuem, né? Do mesmo jeito, do lado, a gente tem uma cena muito triste, uma figura muito triste, expondo o impacto ambiental que a extração de ouro causa nas populações indígenas tradicionais. Aí é uma imagem tirada de uma aldeia Yanomami, em Roraima, onde as pessoas aparecem afetadas pelos danos ambientais causados pela extração irregular de ouro. Quando eu estou falando disso, pessoal, eu já estou na seara do crime. Isso é crime. Se é crime, o sistema jurídico brasileiro tem que combater. E se combate, tem que aplicar metodologia científica. E a metodologia científica parte de nós, os profissionais técnicos científicos das perícias, né, das polícias. Ainda nesses slides nós temos esmeraldas, que eu faço uma referência especial, porque o Brasil é um país muito rico em esmeraldas, não as melhores esmeraldas do mundo, mas com grande quantidade de esmeraldas. Então existem muitas fraudes associadas à extração de esmeralda no Brasil. Então precisamos conhecer as esmeraldas para saber tratar dessas fraudes, né? Eu daria uma palestra apenas sobre as ilicitudes associadas à extração de esmeralda no Brasil. Como eu disse, as melhores esmeraldas não estão no Brasil, estão na Colômbia. Mas o Brasil é importante produtor de esmeraldas gemológicas também. E essa última figura, à direita inferior, é uma casuística muito nova que tem acontecido no Brasil. Contrabando de manganês. Manganês, os senhores sabem, é explorado e explotado e exportado em milhares e milhares de toneladas. É um minério que não se extrai unitariamente, se extrai visando até milhões de toneladas para fins de exportação. Mas o que tem havido é extração irregular em pequena escala. Isso no estado do Pará principalmente, é constante. Praticamente todos os dias nós temos novas notícias a respeito de, olha o que eu vou dizer, garimpo de manganês. Uma coisa inimaginável, mas há pouco tempo, mas que tem acontecido. E a Polícia Federal está muito atenta a isso, deflagrando operações policiais constantes para entender um pouco melhor por que tem essa extração irregular e essa exportação de manganês, que é um minério que não é tradicionalmente garimpado, mas tem sido garimpado. Temos algumas teorias, temos algumas hipóteses que estão sendo testadas, de que esse manganês ele serve apenas de cortina de fumaça para algum outro produto que está sendo comercializado irregularmente, né, junto com esses grandes volumes de manganês lá do estado do Pará.
tá? Estamos numa linha investigativa. Então, eu fecho esse slide mostrando essas 4 possibilidades, mas não são as únicas. Vamos em frente, por favor, Rita. Nesse próximo slide, eu mostro algo também um pouco fora do conhecimento mais tradicional aqui no Brasil. Explosivos. Os explosivos, eles chamam a atenção da geologia forense porque tem uma grande carga mineral associada aos explosivos usados por grupos criminosos e até por terroristas, que se utiliza de material afeito ao conhecimento geológico. Então, quando nós encontramos em cenas de explosão restos de explosivos, os geólogos forenses têm a condição de determinar a origem desses explosivos. Essas imagens aqui, elas são estrangeiras, são lá dos Estados Unidos, e a de baixo, a última à direita, mostra a explosão que aconteceu em Oklahoma, há mais de 20 anos atrás, no maior atentado interno nos Estados Unidos, atentado terrorista interno. E muito conhecimento geológico teve que ser aplicado para descobrir qual foi o explosivo que foi utilizado lá, e qual a carga, quanto de explosivo, e qual a origem desse explosivo. Então, o trabalho de geologia forense também, vocês vejam, não é usual a gente tratar disso, mas é o geólogo a carga mineral associada aos explosivos. Né? Só um instantinho. Só um instantinho, por favor. Pronto. Desculpem. Então, esse é outra casuística também que é muito importante para a gente da geologia forense do Brasil, da Polícia Federal. Peço então que desça mais um slide, por favor, Rita. Pronto. Esse, todo mundo vai saber do que eu estou tratando e vai entender um pouco melhor qual a importância da geologia para combate a diversos tipos de crime. Essa é uma foto que ficou famosa no mundo todo quando houve o colapso da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, que causou aquela tragédia que matou quase 300 pessoas, em torno de 300 pessoas, e até hoje deixa cicatrizes na nossa sociedade, e que teve que ter a ação de geólogos e engenheiros de minas da Polícia Federal para tentar entender as causas e as consequências dessa tragédia. Tivemos que fazer um trabalho de investigação para ver quais foram os motivos técnicos desse rompimento e também acompanhar os danos ambientais causados por essa tragédia. Da mesma forma, não só Brumadinho, um pouco antes de Brumadinho, que chamou tanta atenção, por favor, Rita, um pouco antes, nós tivemos uma outra tragédia com barragens em Minas Gerais, que foi o problema da Samarco, né? A tragédia da Samarco, em Mariana, muito mais impactante do ponto de vista ambiental do que a tragédia de Brumadinho, que teve muito mais vítimas fatais, mas o impacto ambiental da tragédia da Samarco, em Mariana, foi muito mais extenso, muitíssimo mais extenso. E o trabalho dos geólogos forenses da Polícia Federal foi acompanhar, entre outras coisas, foi acompanhar o lançamento dos resíduos que caíram nos rios, né, no Rio Doce, e chegaram até o litoral brasileiro, e as contaminações decorrentes. Tivemos que confrontar os sedimentos naturais do Rio Doce com os sedimentos da barragem de Mariana para saber qual é esse impacto do ponto de vista ecológico. Até hoje estão acontecendo investigações e conclusões dia a dia a respeito disso. Vejam, eu parti do ouro lá em cima, naquela apresentação, depois eu falei muito brevemente, deveria ter falado um pouco mais, talvez, sobre a contaminação de populações indígenas através do mercúrio dos garimpos. Falei de esmeraldas, falei de manganês, falei de explosivos, caixas eletrônicos são explodidos
constantemente no Brasil, né, utilizando explosivos, que nós temos responsabilidade de tentar rastrear na Polícia Federal, e entrei no problema das barragens. Tudo isso para tentar mostrar muito rapidamente para os senhores a amplitude da geologia forense. Eu estou querendo utilizar bem esses momentos aqui para mostrar para vocês quão vasta é a possibilidade de atuação do geólogo em prol da justiça. O próximo slide, por favor. Um outro dano ambiental. Um outro dano ambiental continuado, posso chamar assim, que ocorre no interior do Paraná, em um grande porto de areia, às margens do rio Iguaçu, que continuamente provoca impactos ambientais muito sérios na região de União da Vitória, uma cidade do interior do Paraná. Isso é um crime, o que está sendo feito lá. É um crime ambiental. Não está sendo respeitada a área de preservação permanente, e se vai contra a legislação ambiental, é um crime, né? Tudo que vai contra a legislação é criminoso. Então, os peritos da Polícia Federal também têm que fazer os seus laudos a respeito disso que está sendo perpetrado no interior do Paraná, nessa situação. Tá? É um grande produtor de areia, mas tão grande que consegue manipular os preços da areia no mercado do sul do país todinho. Então, é uma instituição, uma empresa de grande poder econômico, e nós, então, na Polícia Federal, temos que tratar isso com a devida seriedade, porque são pessoas extremamente influentes e com banca de advogados e de técnicos muito fortes, mas eu deixei essa imagem para os senhores perceberem. Olhe só a dimensão da área de preservação permanente que nos é apresentada. Essa região, quando alaga, é a última a baixarem as águas. Eu garanto para vocês que todos os anos de alagamento nessa região, esse Porto de Areia tem responsabilidade sobre os alagamentos e os danos nas populações circunvizinhas, tá? Por favor, mais um, ainda para ilustrar um pouco mais. Essa imagem já é de um trabalho feito técnico, os nomes que estão aí colocados, vocês podem ver, geoforense, utilizado para compreender e monitorar a marcha dos efluentes tóxicos decorrentes de um aterro sanitário irregular. Esse é um problema nacional, os aterros sanitários ou lixões, né? A gente tenta minimizar chamando de aterro sanitário. Esse era um aterro sanitário irregular, mas nós sabemos da realidade dos lixões distribuídos pelo Brasil que se fazem passar por aterros sanitários, né? A contaminação dos aquíferos é muito, muito aguda em situações como essa. Então, nós temos que utilizar metodologia geofísica, metodologia de trabalho de campo, metodologia química analítica, para poder emitir um laudo dizendo: olha, senhor empresário do aterro sanitário, você não pode trabalhar dessa maneira. Você está causando impactos à biota muito fortes, e esses chorumes que saem dos seus aterros têm que ser minimizados, têm que ser contidos. Mas não é uma tarefa fácil, não é só chegar no local e fazer afirmações subjetivas. Nós temos que ter dados de campo, dados técnicos para poder embargar a obra, por exemplo. Vocês imaginam os impactos que tem o embargo de um aterro sanitário para uma região, mas faz parte do nosso métier ter que fazer isso eventualmente. Nesse caso aqui, esse levantamento aéreo mostra um aterro sanitário que tenta se adequar, mas não estava perfeitamente adequado. Então, para o caso de lixões, vocês imaginam quanto trabalho os policiais federais, geólogos e a geologia forense, de uma maneira geral, têm. Rita, antes de eu continuar, será que tem alguma colocação de alguém? Alguma coisa que o pessoal queira colocar, por favor, podem me interromper, tá? Eu me sinto até menos solitário se vocês me interromperem. Algum comentário, alguma coisa a falar? Se não, vamos em frente. Pode passar o próximo slide, por favor. Obrigado. Esse slide
é para ilustrar um trabalho muito grande que nós tivemos dentro da Polícia Federal também, num outro tipo de assunto, já completamente diferente daquele do aterro sanitário passado, mas para mostrar a amplitude do conhecimento que nós temos que ter. Esse quadro, esse slide, mostra uma apresentação que eu tive que fazer no exterior a respeito de uma fraude no transporte de material, tá? Uma fraude de transporte de material zinco, no caso, né? Material metálico zinco, da China para o Brasil. Uma importação de zinco que aconteceu em 2015 e que esse zinco, ao chegar no Brasil, não era mais zinco, era areia. Houve uma subtração dos lingotes de zinco que foram comprados na China, e quando chegou aqui no destino final, no Brasil, eram só sacos de areia. Só sacos de areia. Aí foi perguntado para o geólogo forense, aqui no caso, né, se era possível afirmar o que era essa areia e se daria para fazer alguma afirmação a respeito da origem dessa areia. Porque, tendo essa resposta, nós poderíamos responsabilizar o governo chinês ou o governo coreano, por onde o navio passou também, ou o governo brasileiro, né, a respeito dessa fraude internacional. Alguém teria que pagar o zinco que desapareceu. Então, nós tivemos que fazer um estudo no material que chegou no Brasil, que foi essa areia, e através de 3 metodologias, 4 na verdade, mas vamos lá: mineralogia da areia, que mostrou tratar-se de uma areia de rochas dacíticas, rocha dacítica moída, não era a tradicional areia de praia que nós conhecemos, areia quartzosa, mas era uma areia originada de moagem de rocha dacítica, que é uma rocha vulcânica muito pouco comum no Brasil e totalmente incomum nos pontos de parada por onde ela passou. No Porto de Paranaguá não tem rocha dacítica nem perto, né? Então, a análise mineralógica e petrológica do material permitiu afirmar que era rocha dacítica, que, por coincidência, rodeava todo o porto coreano onde foi feito o primeiro transbordo da carga. Também fizemos análise isotópica desse material moído, como ele tinha carbono. Pudemos fazer uma relação isotópica carbono-oxigênio nesse material, e essa análise isotópica nos remeteu também para o Sudeste Asiático. A ISOSCAPE, dessa relação isotópica, excluiu o Brasil como origem também desse material. E, finalmente, uma análise palinológica. Nós buscávamos pólens, buscávamos fragmentos, microfragmentos, microvestígios, também associados às embalagens que trouxeram essa areia. E essa imagem que aparece aí, desse pequeno pedaço de coral que foi encontrado também nas embalagens, permitiu remeter esse material para o Sudeste Asiático. Bom, com essas 3 provas, a mineralógica, a isotópica e a palinológica, nós conseguimos afirmar que não era material produzido no Brasil e a responsabilidade da seguradora se voltou para o Sudeste Asiático. Vocês vejam a variação de casos, né? E essa é a intenção dessa apresentação, mostrar amplitude, né? Por favor, o próximo slide, Rita. Isso. Aí já vou para o outro lado do conhecimento da geologia forense. Locais de crime, locais de morte violenta. Uma moça, há uns anos atrás, em 2018, ela foi morta aqui no Paraná por asfixia. E o seu corpo foi encontrado num barranco na Serra do Mar. O suspeito afirmava que nunca tinha estado naquele local. Não estava naquele local. O que permitiu nós descaracterizarmos esse álibi do suspeito foi uma análise dos solos encontrados no veículo do suspeito, que era esse policial militar, e o solo da região onde o corpo da Andriele foi encontrado. Fizemos um estudo estatisticamente muito robusto a respeito da compatibilidade entre o solo encontrado no veículo e o solo encontrado na cena da desova do cadáver da Andriele.
e houve uma correlação muito forte, e conseguimos quebrar o álibi do policial militar. Você esteve lá. O seu carro tem marcas de solo associadas àquela região. Essa área da geologia forense, talvez hoje, seja uma das mais avançadas e que mais promissoras. Análise de solos para fins forenses. Porque os indivíduos, os criminosos, quando eles vão às suas cenas de crime, eles não sabem um princípio básico da criminalística, né? Que é o princípio de Locard. Locard é um pesquisador francês que formulou esse princípio. Esse princípio diz o seguinte: todo contato deixa uma marca. Então, os senhores que estão assistindo essa apresentação, me honrando com a presença de vocês, vocês estão deixando uma marca ou no celular que vocês estão empunhando agora, ou na cadeira onde vocês estão sentados, ou nas vestes que vocês estão usando. Existem marcas deixadas pelo contato de vocês com a matéria. Se nós conseguirmos identificar essa matéria, é um problema grande, mas solucionável. Então, através desse princípio, o estudo dos solos forenses tem sido muito útil para desvendar crimes onde os meliantes, né, os criminosos, não se atentam para isso. Eles se sujam, eles se contaminam com solos e com toda a carga de informações que está nesse solo. E quem que lida com isso? O geólogo, né? Quem conhece o conteúdo mineralógico, o conteúdo fossilífero, paleofossilífero, o conteúdo biológico que existe nesses solos, também somos nós. E o conteúdo antropogênico dos solos. O que é isso? Caliça, vidro, plásticos, fibras. Todos esses materiais têm informação de interesse criminalístico. Então, o solo numa cena de crime pode remeter ao criminoso, tá? Então, é outra especialidade que nós estamos desenvolvendo bastante também na geologia forense. Peço para avançar, por favor, Rita. Aqui é um slide também de uma apresentação que eu fiz já em 2000, ainda lá atrás, nossa, já 7 anos se passaram. Em 2014, eu fui para a Coreia para apresentar esse trabalho. Aplicação em odontologia forense. Olha só. Vocês vejam a interdisciplinaridade. Eu tive que falar a respeito de dentes. Dentes têm apatita na sua composição. O odontólogo forense, o dentista, ele não quer se especializar em apatitas, a não ser para algumas especialidades muito específicas da odontologia. Mas o que interessa para o geólogo forense é a relação isotópica de carbono e oxigênio nessas apatitas dos dentes. Porque se você encontra um cadáver e não sabe de onde é essa pessoa que faleceu, que foi desovada, que foi enterrada, o conhecimento da isotopia dos dentes dessa pessoa pode remeter à sua origem geográfica, onde essa pessoa foi criada, onde essa pessoa nasceu, onde essa pessoa se alimentou durante muitos anos. E para fazer isso, nós precisamos conhecer a apatita que há no dente desses corpos. Então, a aplicação de isótopos em dentes é hoje também uma das linhas de frente do conhecimento criminalístico. E nós, geólogos, somos os profissionais, junto com os dentistas, mais capacitados a entender a mineralogia desse tecido dentário. Os dentes são materiais organominerais. E essa parte mineral do dente é que interessa aos geólogos forenses. Bom, eu fiz essa apresentação lá na Coreia, foi muito bem recebida por causa do tema e por causa do envolvimento da geologia com a odontologia. Eu poderia ficar tempos maiores aqui mostrando para vocês a amplitude das ações dos geólogos forenses em prol da justiça. Mas eu paro por aqui a exposição de exemplos.
existem milhares de possibilidades. Ontem, por exemplo, houve uma operação policial no estado do Pará para combater extração irregular de minério nas torres de transmissão da Belo Monte. Geólogos forenses tiveram que ir para lá também. Olha a outra curiosidade. Ontem houve uma operação policial para combater irregularidades em produção de mel. Mel. O mel estava sendo adulterado em Minas Gerais. Um produtor estava adulterando esse produto, né? E essa adulteração, o que tem a ver com geologia forense? A análise isotópica desse mel. Nós aprendemos a trabalhar com análises isotópicas na universidade, na faculdade. E a aplicação do conhecimento isotópico é fantástico. É fantástico. E, no caso ontem, lá em Minas Gerais, tem até notícia já circulando aí pela mídia, o mel adulterado, ele vai poder ser identificado e reconhecida a sua origem a partir de análise isotópica. Isso pode ser feito para vinho, para azeite, para qualquer material biológico, tudo aquilo que tem carbono, oxigênio, tudo que tem isótopos estáveis, né? A gente consegue identificar. E a isotopia é uma disciplina muito forte dentro da geologia, né, das universidades. Então, a minha apresentação de exemplos, eu paro por aqui. Poderia ficar, como eu disse aqui, horas e horas mostrando exemplos da atuação nossa, mas não é a intenção da conversa direta com os senhores. Por favor, pode avançar. Rita, esse próximo slide, que eu peço que você passe, está me ouvindo, Rita? Passou, obrigado. É um slide que mostra o cartaz do primeiro evento oficial que eu participei no ano de 2009 de geologia forense. Foi quando eu conheci a comunidade internacional de geologia forense. Não é alguma coisa restrita ao Brasil ou a alguns poucos países. Existem geólogos forenses trabalhando hoje em praticamente todos os continentes, praticamente não, certamente em todos os continentes. Existem mais de 200 geólogos forenses associados a uma instituição da IUGS, International Union of Geological Sciences. Eu faço parte, sou representante para a América Latina, junto com o meu colega Carlos Molina, da Colômbia, para desenvolver o conhecimento e a difusão desses conhecimentos pela América Latina e pelo mundo todo. Então, esse primeiro evento, que aconteceu na Colômbia, levou ao entusiasmo da comunidade científica brasileira a respeito do tema. Então, peço que passe, por favor, o próximo slide. Oi, Rita. O próximo slide já mostra os dois eventos decorrentes desse primeiro, que foi o segundo seminário ibero-americano de geologia forense, que aconteceu em Brasília, no ano de 2013, 4 anos após o primeiro, onde nós avançamos no conhecimento e na difusão do conhecimento brasileiro. A geofísica realmente se inseriu nesse momento. Muita geofísica forense tem sido desenvolvida, principalmente na Universidade de Brasília, aqui na Universidade Federal do Paraná, também em algumas outras universidades. Vocês vejam que eu toda hora estou falando Polícia Federal, Universidade, Polícia Federal, Universidade. Esse vínculo é cada vez mais forte, e eu aproveito para ressaltar a felicidade que eu estou tendo de conversar com o pessoal da Federal do Ceará. O outro cartaz já é o terceiro seminário ibero-americano que aconteceu na Argentina, em La Plata, onde nós avançamos para conhecimentos pouco difundidos no Brasil: palinologia forense e micologia forense. São áreas integradas à geologia forense, porque você não escolhe, quando colhe um solo numa cena de crime, se ele vai ter pólens ou se ele vai ter fungos. Eles têm pólens e fungos. Então, nós precisamos conhecer também alguma coisa sobre palinologia, ou muita coisa, né? Sobre palinologia e micologia forense. E depois, no próximo slide, é mostrado o quarto seminário ibero-americano, que aconteceu em 1º de novembro de 2019, outubro e novembro de 2019, no México, abrigado pela reunião anual da União Geofísica Mexicana. Estivemos lá com o nosso seminário ibero-americano em uma comunidade muito, muito desenvolvida em geofísica.
geofísica forense, que é a comunidade mexicana. O México tem muito problema, né, de terremotos, tem vulcões, tem tsunamis. Então, a geofísica mexicana é talvez mais desenvolvida do que a geofísica brasileira, em certos aspectos. E, do ponto de vista forense, foi uma contribuição muito grande. Por que eu mostrei esses 4 eventos? O quinto era para ter acontecido esse ano, mas nós não conseguimos por conta da pandemia, mas está previsto para o próximo ano o 5º Seminário Ibero-Americano de Geologia Forense, ou de Geociências Forenses, né? Talvez um termo mais abrangente. E os senhores sintam-se convidados já a participar e saber da programação que nós estamos visualizando para o ano que vem, nesse 5º seminário. Pode avançar, por favor, Rita? Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, uma comunidade acadêmica muito forte foi se desenvolvendo. Foram os estudantes de 14 universidades, pelo menos, que criaram os capítulos estudantis de geologia forense. É uma referência obrigatória atualmente, porque nós colocamos dentro do conhecimento dos estudantes de graduação o tema geologia forense, e olha, eu garanto para vocês, o avanço nos últimos anos que nós temos tido em geologia forense no Brasil, muito se dá por causa da atuação desses estudantes que perceberam que tem futuro, inclusive profissional, que eles vão poder seguir mais adiante. Então, não preciso citar, vocês, muitos de vocês aí são estudantes, né? Estão pós-graduando, mas são eternos estudantes, eternos pesquisadores, eu espero. Saibam que o envolvimento da academia a partir das suas bases é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento científico nas suas pontas, dentro da polícia. Vejam só, né? O que se desenvolve na academia, refletindo diretamente na polícia. O próximo slide também mostra o segundo workshop realizado pelos estudantes dos capítulos estudantis, onde se discutiu especificamente mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Será que a geologia forense tem mercado de trabalho fora da pesquisa acadêmica? Foram feitas apresentações por juízes, promotores, procuradores, peritos criminais, delegados de polícia e profissionais liberais, mostrando a possibilidade de trabalho em geologia forense para além da academia. Escritórios de advocacia precisam de técnicos para defenderem os seus clientes em casos criminais. Então, no meu entender, esse é o caminho profissional mais promissor para a geologia forense atualmente, tá? Escritórios de advocacia, bancas de advogados muito poderosas. O próximo, por favor. Esse slide agora, que eu peço que isso, é de um evento que acabou de acontecer. Está errado, está escrito aí 8 a 11 de junho, esse slide está desatualizado. Ele aconteceu agora no mês de novembro, nesse início do mês de novembro, em Foz do Iguaçu. Tivemos que mudar a data e o local. Saiu de junho para novembro e, ao invés de Curitiba, foi para Foz do Iguaçu. Foi a Conferência Internacional de Ciências Forenses, chamada Interforensics, em 2021. É o maior evento de ciências forenses da América Latina e um dos maiores do mundo. E dentro desse evento tivemos a trilha de geociências forenses e a trilha de microvestígios, elas muito próximas e muito conjugadas, junto também com a trilha de meio ambiente. Foi um evento muito importante para a comunidade geológica brasileira associada à área forense. Então, deixo também aqui o convite para vocês se inteirarem do próximo Interforensics, que vai acontecer em 2023, talvez em João Pessoa. Aí fica um pouco mais fácil para o pessoal do Nordeste se deslocar para esse evento. Acompanhem, porque vocês ficarão encantados com as potencialidades das ciências forenses. Avançando um pouco mais, o 50º Congresso Brasileiro de Geologia
que aconteceu em junho, de maneira virtual, né? Tá como Brasília, mas Brasília gerenciou, o 50º Congresso Brasileiro de Geologia, pela primeira vez, teve uma trilha de geologia forense. Foram cerca de 14 trabalhos apresentados, alguns painéis, apresentações virtuais, apresentações internacionais, e foi um sucesso muito grande. Então, dentro da comunidade geológica brasileira, aqui amparada no Congresso Brasileiro de Geologia, tivemos essa trilha muito, muito apreciada de geologia forense. Tivemos mais trabalhos, inclusive, vejam só, do que de geologia econômica. Isso me deixou até um pouco chocado. Tivemos mais trabalhos de geologia forense do que geologia econômica. Mas é uma tendência de mais e mais trabalhos da área de geologia forense e microvestígios tomarem posição de destaque dentro da comunidade científica. O próximo slide é uma chamada para o Congresso Internacional de Geologia, que deveria ter acontecido em 2021 em Nova Delhi, na Índia, mas também, por causa da pandemia, foi adiado para 2023, e a trilha de geologia forense é muito forte, aí é muito forte, é internacional, a participação de pessoas do mundo todo, tá? Então, fiquem atentos àqueles que querem evoluir na área de geologia forense, para nos encontrarmos, quem sabe, ali para frente. O próximo slide, por favor, mostra uma iniciativa paranaense, aqui na Universidade Federal do Paraná, da construção de esse Centro de Ciências Forenses, o curso de Geologia, o curso, a Faculdade de Geologia, vamos dizer assim, né? O Instituto de Geologia aqui da Universidade, a Química, a Informática, a Biologia, até as letras estão entrando. Depois, uma hora eu explico para vocês como que isso acontece, porque existe grafotecnia também nas ciências forenses, né? Então, letras faz parte. Para mostrar para vocês a necessidade de que as universidades enxerguem a importância da multidisciplinaridade interna para ajudar as polícias, ajudar a justiça brasileira. E o Centro de Ciências Forenses da UFPR é precursor. Já temos também uma iniciativa no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e São Paulo, na USP, também de Centros de Ciências Forenses. Eu espero que mais adiante nós tenhamos outro Centro de Ciências Forenses em outras universidades. Peço para a Rita pular o próximo slide, porque é uma cópia que eu fiz errado, mostrando aquele caso no interior do Paraná. Já estou concluindo. Vamos para frente. Rita, peço que passe aquele slide onde aparece Proforenses 2014, Procad, Segurança Pública e Ciências Forenses. É o sequente. É o depois daquele assim, do Porto de Areia. Você está... Peço desculpa, mas o slide seguinte aparece assim em branco, Fábio. Tá. É porque a letra, né? A letra está em branco, o fundo ficou branco também nessa transmissão meio improvisada que nós fizemos. Então eu peço desculpas a vocês e vou falar o seguinte. Esse slide tem dois títulos: Proforenses 2014 e Procad. São dois programas da CAPES, financiadores de projetos de pesquisa na área forense. O primeiro, o edital saiu em 2014, e o segundo em 2020. Foram financiados tanto no primeiro foram 20 projetos em diversas universidades, e os segundos foram 16 projetos em várias universidades também. Eu acredito que vocês devam, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará, deva conhecer essa iniciativa do Procad. São financiamentos para pesquisas em torno de 600 a 800 mil reais para bolsas de estudo de mestrado, doutorado, pós-doutorado e também custeio das pesquisas. Esperamos no próximo ano ter o Procad 2, em 2022 ou 2023 no máximo. Então, alerto para que vocês fiquem atentos a essa chamada para projetos financiados
pela Justiça, pelo Ministério da Justiça, para as universidades apresentarem projetos na área forense. E o último slide, que também vai ter esse probleminha, peço encarecidamente desculpas aos senhores por causa desse problema de transmissão, não foi o adequado. O último slide que eu tenho para apresentar são 3 perguntas. A Rita vai passar, vai aparecer em branco também, mas são 3 perguntas que eu faço para os senhores para encerrar nossa apresentação. A primeira pergunta é: geologia forense ocorre apenas nas polícias? E aí eu já respondo. Se isso fosse feito, essa pergunta fosse feita há 5 anos atrás, a resposta seria sim. Mas hoje é não. A geologia forense está se desenvolvendo muito fortemente nas universidades. A segunda pergunta: quais universidades? Aquelas que se manifestarem interessadas em uma nova ciência que está sendo construída. É muito bacana o que tem acontecido ultimamente. Nós estamos em conjunto construindo uma nova especialidade científica no Brasil, que é a geologia forense, com todo o rigor científico necessário. Ah, a Rita conseguiu colocar. Obrigado, Rita. Com todo o rigor científico necessário para que seja uma ciência de respeito, tá? Então, o papel da universidade é fundamental, fundamental para isso. E a última pergunta, já respondi há um tempinho atrás: no setor privado, a geologia forense tem acolhida? Sim, tem tido acolhida. Então, aqueles especialistas em geologia forense já têm sido contratados por escritórios particulares na defesa dos seus clientes. Vocês imaginem, só para concluir, o que foi necessário para fazer a defesa da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Desculpe, da Vale, no caso de Brumadinho, naqueles questionamentos técnicos científicos que foram apresentados pela Polícia Federal. É necessário o contraditório na justiça. A defesa também tem que apresentar os seus argumentos. Não pode só receber acusações sem defesas gabaritadas. Então, no setor privado, em escritórios de advocacia, é uma grande frente, um grande cenário positivo para a atuação dos geólogos forenses do futuro. Hoje já está tendo, tá? Agradeço a vocês a paciência de terem me ouvido. Como eu disse, isso foi só uma introdução dessa nova área do conhecimento que nós estamos abraçando há tanto tempo. Peço desculpas pela deficiência técnica de alguns momentos aqui, tá? E agradeço ao convite. Gostaria muito, muito, muito de ter alguma interação com os senhores agora. Ficaria muito feliz de, talvez, responder alguma pergunta. Me coloco à disposição e agradeço demais o que eu pude falar com os senhores agora. Muito obrigada, Fábio. É assim, desde já somos nós que agradecemos a sua presença aqui, a dar-nos esta visão tão diferente da geologia mais tradicional, digamos assim, das aplicações mais tradicionais em geologia. Eu peço imensa desculpa pela minha parca apresentação da sua pessoa no início, mas eu estava aqui, não sei como, estava aí outro link do YouTube ligado aqui no meu notebook, e aí eu estava a ouvir-me, e ouvir-me a mim, assim, com 2 minutos de diferença, então tudo estava soando meio confuso, já nem sabia o que estava dizendo. Eu peço imensa desculpa por isso, mas o Fábio se apresentou ele próprio de uma forma fantástica, e acho que deu para entender todo mundo entender realmente quais são as atuações da geologia forense, mas quais são as atuações também que a Polícia Federal tem, não é? E da necessidade que tem. E esse workshop que foi realizado há pouco tempo, o segundo workshop, ele mostrou precisamente isso, as aplicações e onde é que a geologia pode atuar como geologia forense, qual o mercado de trabalho, não é? E inclusivamente me lembro que foi dito que, apesar de só haverem 50 geólogos na Polícia Federal no Brasil inteiro, não é? Mas que esse cenário também tinha uma possibilidade de mudar, não era? Poderia, no futuro, prevê-se um maior incremento, digamos assim. Sim. Eu gostaria de... Excelente colocação, Rita. O desenvolvimento da geologia forense no Brasil, ela está trazendo novas possibilidades.
não veio de graça. Eu e mais uns 2 ou 3 geólogos no início, lá em 2009, falávamos de geologia forense como se fosse uma coisa bem exótica e que não teria um desenvolvimento tão forte. Hoje nós temos estagiários dentro das polícias, que são estagiários de geologia, temos geólogos trabalhando diretamente nas polícias científicas dos estados, ampliamos o nosso quadro de geólogos dentro da Polícia Federal, hoje estamos em torno de 50, prevê-se 50, contando aqueles que estão na parte administrativa, cerca de 50. Prevê-se para o ano de 2022, ou no máximo 2023, um novo concurso público para a Polícia Federal, onde nós estamos lutando fortemente para pelo menos 20 vagas para geólogos, porque necessitamos muito, muito, muito da atuação de geólogos pelo Brasil inteiro. Cada uma das regiões do Brasil tem as suas peculiaridades criminais. Quem é do Nordeste sabe, eu não pude... Veja quanta coisa eu deixei de falar, Rita. Eu não falei dos fósseis do Ceará. Eu ia comentar. Eu lamento. A última apresentação que eu tive foram 8 horas em minicurso. São tantas as possibilidades, mas eu pequei agora muito por não fazer essa referência muito importante quando se fala de Ceará, que são os crimes perpetrados contra o patrimônio fossilífero brasileiro, lá na Chapada do Araripe, não só na Chapada do Araripe. Eu tenho aprendido muito com os colegas aí do Ceará a respeito da riqueza fossilífera do estado, e quanto que nós temos que fazer para combater essas ilicitudes. Mas só vai poder trabalhar com isso quem é geólogo, né? Quem conhece paleonto, para poder fazer uma distinção entre um fóssil de um peixe relativamente comum, mas que tem a sua importância histórica também, e o fóssil de um pterodátilo, ou de uma aranha, ou de um anfíbio, ou de uma pluma, que maravilhosamente fica preservado, né, nas rochas da Formação Santana, o mundo todo admirando e ilicitudes acontecendo. Exportações irregulares, roubo, destruição desse patrimônio nacional. Então, eu poderia e recomendo que vocês conversem na sequência com o nosso colega, perito criminal, Pimentel, que está desenvolvendo o seu mestrado na área de criminalística, geologia forense e universidade. Está congregando isso. É uma pessoa fantástica para fazer uma apresentação de abertura de cenário a respeito disso para vocês aí do Ceará. Mas não é só isso. Existem problemas de mineração muito fortes ali na região de Sobral. Eu sei, eu tive por lá. Na região de Viçosa do Ceará. E o interior do Brasil inteiro, eu ia falar interior do Ceará, não, mas o interior do Brasil inteiro é atacado por ilicitudes. Eu falo ilicitude para não falar crime. E quando entra crime, temos que ter a justiça brasileira atuando, né? Então, havendo alguma pergunta, eu ficaria muito honrado em tentar responder. Por favor, Rita. Uma primeira pergunta que foi feita lá mais atrás é uma pergunta bem geral, mas mais tarde ou mais cedo ela sempre aparece, não é? É do Fábio Cruz e ele pergunta como você consegue lidar com as impunidades após tantas operações da PF, principalmente quando envolve políticos. Eu sei que foge um pouco aqui do âmbito da nossa palestra e da nossa conversa, mas, no fundo, ela acaba por ser relevante no contexto nacional. Sem dúvida. A resposta, a pergunta é complexa, então a resposta não pode ser muito simples, né? Se a Polícia Federal é um órgão de Estado e não órgão de governo, isso fica muito tranquilo de se resolver. Nós não podemos observar indivíduos, nós temos que observar situações, independente de quem seja o indivíduo. A Polícia Federal, valorizada como instituição de Estado, possibilita que isso aconteça. Quando, esporadicamente,
em alguns contextos discutíveis, essa virtude da Polícia Federal de ser um órgão de Estado e não de governo se perde, a dificuldade aumenta muito. A dificuldade aumenta muito, realmente. Vocês sentem na universidade quando a política se mistura com a ciência, as dificuldades que isso acarreta. Então, na Polícia Federal e em todos os órgãos públicos, isso também acarreta problemas, quando a política se imiscui com a parte técnico-científica. Felizmente, nós ainda temos respaldo social, nós ainda temos ética muito forte para poder superar isso. Mas é uma batalha que está ficando maior do que nós gostaríamos que ficasse. Nós gostaríamos realmente de ter a mesma autonomia tempo após tempo, governo após governo, porque a Polícia Federal é da sociedade. A Polícia Federal é um órgão público que precisa ser preservado, independente dos mandantes de ocasião, né? E é uma batalha, mas que nós vencemos. Vamos continuando a lutar por isso, não é? Vamos. Temos aqui o Cláudio Anjo, ele pergunta que, a partir da sua experiência, como o LIDAR e outras geotecnologias têm sido aplicadas no âmbito da geologia forense no Brasil? O LIDAR, ou LiDAR, uns falam LiDAR, sim, outros falam LIDAR, né? É uma tecnologia de ponta, vamos dizer assim. Ela é muito utilizada na Polícia Federal no âmbito da engenharia florestal, para fazer medições precisas a respeito de desmatamentos. Mas nós estamos iniciando, nesse mês que se passou, um trabalho, só para exemplificar como pode ser utilizado o laser nessa situação. Nós fomos chamados a buscar identificar um cemitério clandestino. Esse cemitério clandestino, por ser clandestino, ele não deveria estar onde está. Mas ele é um local extremamente delicado do ponto de vista político. Ele está numa região que não poderia abrigar mais nem uma cova, e quanto mais um cemitério. E uma das metodologias que nós vamos empregar, estamos começando, deu uma falha ontem no nosso teste, é usar o LiDAR para fazer uma observação, primeiro, do macro para o micro. Nós vamos fazer levantamentos aéreos, utilizando essa ferramenta, junto com câmeras multiespectrais, para não sair escavando com retroescavadeira uma grande área para tentar encontrar enterramentos obscuros. Nós temos que usar a ciência para limitar ao máximo as intervenções. Então, usando o LiDAR, usando câmeras multiespectrais, usando equipamentos de geofísica avançados, como, por exemplo, o radar de penetração do solo, né, o GPR. Usando isso, nós podemos fazer um trabalho científico assegurado. Porque quando nos perguntam, por exemplo, nesse caso, né, do cemitério, isso aqui é um cemitério clandestino? A primeira opção daqueles que não são da área técnico-científica é colocar uma retroescavadeira para abrir buraco e sair procurando. E não é assim que se faz, né? Nós temos que ter um protocolo de trabalho muito rigoroso, inclusive porque vão ser feitas escavações antropológicas. E escavação antropológica, vocês sabem, arqueológica e antropológica, tem protocolos rigorosos. Então, a utilização dessas tecnologias de ponta, hoje, no momento, não são abundantes, a gente não usa a todo instante, porque faltam pessoas que conheçam como fazer a melhor utilização desses equipamentos, por isso daí também a necessidade da aproximação com as universidades, né? Mas aqui, por conta da engenharia florestal, que é muito desenvolvida aqui na Universidade Federal do Paraná, nós temos utilizado esse equipamento, sim. Temos uma observação da professora Karen, aqui do Departamento de Geologia. Ela diz que a UFC trabalhou junto com a Polícia Federal na busca por vestígios dos corpos de guerrilheiros da guerrilha do Araguaia. Na época
Na época trabalhámos junto com Marcelo Blum, da PF, e pesquisadores da UNB. Sim. É um caso também interessante. Sim, sim, sim. O Marcelo Blum é um geólogo forense de primeiro momento, primeira linha, está hoje em Florianópolis, é um grande amigo nosso, desenvolve pesquisas em geologia forense e participa de todos os eventos que nós temos em geologia forense. A Universidade de Brasília também forneceu corpo técnico para a busca desses corpos da guerrilha do Araguaia, que hoje, se fosse recomeçado, e deve ser recomeçado, né? A comissão a comissão destinada a isso vai reativar a pesquisa, a busca logo, logo, a gente espera, mas com outro método, um pouco mais calcado na pesquisa científica geológica e menos na pesquisa orientada por testemunhas. Isso foi o que não deu sucesso lá no Araguaia. As testemunhas vieram primeiro e a metodologia científica depois. Houve uma inversão. Esperamos que na próxima etapa a gente comece a trabalhar primeiro com ciência e depois com o subjetivo. Porque essas indicações que aconteceram, a professora que esteve lá no Araguaia pode ser testemunha disso. Havia casos até meio cômicos, né, professora? Eu não estive no Araguaia, mas acompanhei muito o trabalho do pessoal lá. Havia casos até muito cômicos, onde a testemunha dizia: eu tenho certeza que há um enterramento embaixo de um pé de juá. Tá? Quase não existem pés de juá. Muito pouco específico, exatamente. Então, eu espero que a gente recomece os trabalhos da busca dos desaparecidos políticos lá do Araguaia de uma maneira mais científica. Enquanto isso, vamos desenvolvendo nos estados a busca de corpos através desses cemitérios clandestinos que nós temos sido demandados. Nós temos aqui no site, na plataforma, várias parabenizações pela sua palestra e pelo assunto, de trazer este assunto ao conhecimento mais geral, porque no fundo é assim, eu também tomei conhecimento da geologia forense, que existia uma coisa chamada geologia forense em 2009, portanto já vamos com vários anos de desenvolvimento, não é? E, como você disse, temos a Associação Internacional de Geólogos, que tem feito também um grande trabalho em prol disso, mas, efetivamente, geologia forense continua a ser uma ciência pouco conhecida, pouco divulgada, pouco se fala. Apesar de muito trabalho ter sido desenvolvido nessa área e ter vindo a crescer nos últimos anos, ainda há muita gente que desconhece o que é isso da geologia forense, não é? Então, eu acho que essa, sem dúvida, tem sido a oportunidade desta palestra, aos nossos alunos, tanto estamos inseridos no simpósio da pós-graduação para poder ter também um pouco mais de visibilidade, mas também foi divulgado junto dos alunos da graduação, a palestra, para, no fundo, dar a conhecer o que é a geologia forense, o que é que nós podemos fazer nessa área, qual a atuação dos geólogos. E, nesse sentido, nós temos aqui uma questão que é, para ser geólogo ou perito forense, tanto na Polícia Federal como na iniciativa privada, é necessário alguma especialização? Sem dúvida, porque quando você entra, no caso, vamos por partes, quando você entra no serviço público, nas polícias, através de concurso, é normalmente selecionado por área do conhecimento. Então, existem 5 vagas para geólogo, 10 vagas para informática, 10 vagas para contadores, 8 vagas para biólogos e assim por diante. Quando nós conseguimos entrar nessa área institucional, nessas instituições, nós percebemos o gigantismo das demandas. E alguns estados, perdão, não conseguem dar vazão a isso. É muito caso criminal, muito caso criminal. Nós, na Polícia Federal, nós temos a grande vantagem de atuarmos em um número menor de casos. Então, podemos nos especializar. Eu tenho feito isso. Tenho me especializado, apesar de ter também que dar conta de outras atribuições.
mas a vocação que o geólogo tem não se perde. A gente quer continuar trabalhando com geologia onde estejamos. E na Polícia Federal, felizmente, a gente consegue desenvolver, e nos últimos anos, cada vez mais tem sido valorizado o trabalho do geólogo nas polícias. Por vários motivos, alguns que eu mostrei para vocês aqui nas apresentações, mas existem outros e outros motivos. Agora, na iniciativa privada, o caminho, sem dúvida, são as bancas de advocacia. E isso é fundamental para o Estado brasileiro. Porque eu já fui chamado algumas vezes em tribunais para defender o meu trabalho de uma contestação da banca a respeito do que eu afirmava. Eu afirmava, por exemplo, que uma mineração havia danificado uma determinada área e tinha que recuperar, e tinha que investir tanto para recuperar, esses foram os meus cálculos, e a banca dos advogados da empresa que se sentiu atacada não conseguia argumentar comigo. Não tinha capacitação técnica suficiente. Então, alguns anos atrás, nós dizíamos que a palavra do perito criminal era a palavra de Deus, porque nós falávamos e não éramos contestados. Isso, para a categoria perito criminal, é uma comodidade. Mas, para a sociedade brasileira, isso é terrível. É terrível. A defesa e a acusação têm que ter a mesma força, têm que ter a mesma condição de argumentação. Os peritos criminais, eles são isentos por filosofia, por existência. Nós não podemos ter tendências, nós temos que ter a aplicação do método científico. Então, aquilo que nós apresentarmos pode ser contestado pelos advogados, mas para que isso aconteça, precisa ter conhecimento. Eu tinha que responder perguntas até ridículas às vezes. Aquilo que o senhor afirmou no seu laudo é verdade? Eu falei, é verdade. O senhor atesta aquilo que o senhor assinou? Atesto. Porque não havia contra-argumentação. Não há. Hoje tem mudado bastante por conta da Operação Lava Jato, principalmente na área de informática, na área de econômico-financeira, né, na área econômico-financeira, já existem especialistas contestando os laudos das polícias, os laudos criminais. Mas na área de meio ambiente e geologia forense, especificamente, ainda há um longo caminho. Eu me aposento logo, não vou ter problemas. Mas os novos profissionais que estão vindo aí vão ter que se confrontar com contraditórios poderosos, o que é muito bom para a sociedade. Todos nós temos que ter os mesmos direitos de defesa, sejamos culpados ou inocentes. Mas isso daí a prova técnico-científica garante, né? Eu espero ter respondido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Temos aqui o Cássio Roberto da Silva, da CPRM, que está dando os parabéns pela palestra, de trazer a divulgação da importância desta disciplina emergente, e ele relembra também que no 49º Congresso Brasileiro de Geologia do Rio de Janeiro, que houve apenas duas apresentações de geologia forense, e que, passando para o ano seguinte, não é? O congresso seguinte, melhor dizendo, aumentou bastante. Passámos de 2 para as 14 que você mencionou ainda há pouco, não é? Portanto, exatamente. Isso demonstra efetivamente o quão tem vindo a crescer esta disciplina, estas ligações, essas parcerias entre a polícia e a universidade, que também são, sem dúvida, um ponto fulcral para o avanço de todas as técnicas, da tal metodologia científica que temos vindo aqui a falar, não é verdade? Sim. Temos a Jéssica Capristano. Ela pergunta se você vai ministrar algum curso sobre geologia forense, se tem alguma rede ou algum canal para poder acompanhar o conteúdo da geologia forense. Se você puder falar um pouco sobre isso. Temos. Eu e alguns estudantes e alguns pesquisadores desenvolvemos no último ano
um site que é um verdadeiro portal. Ele se chama geoforense.com. Quem digitar geoforense.com imediatamente já está convidado a fazer parte da comunidade geoforense brasileira e internacional. Então, acessando geoforense.com, cai nesse site, nesse portal, que já não é nenhum site, de tanta coisa que está aparecendo lá. Lá aparece toda a programação de eventos, toda a programação de cursos, notícias a respeito do meio geológico forense, com crimes sendo relatados. Há uma seção de artigos também. Tá muito bacana. E a gente está precisando de mais gente contribuindo para esse portal. Eu fiz uma apresentação para uma financiadora lá de São Paulo. Isso, olha lá. Isso mesmo. Geociências Forenses. Está lá, quem somos. Isso mesmo. Esse site, ele só tem que crescer. Ele só tem que crescer. E vejam ali em cima, nessa introdução, que ele é o oficial da IFG Brasil. Significa Initiative on Forensic Geology, que é uma instituição abrigada pela IUGS, que faz parte das iniciativas da Unesco. Então, nós estamos com essas iniciativas nos inserindo na comunidade geoforense internacional. Peço que vocês acessem e, além disso, Rita, eu peço também que coloque no chat o meu e-mail, salvador.faz@pf.gov.br. Eu estou sem acesso aqui porque eu estou no celular, está difícil de eu digitar. .fass, faz, com 2 S. Ok. @ pf, de Polícia Federal, .gov.br. Esse é o meu e-mail institucional, totalmente disponível aos senhores para nós avançarmos na construção das geociências forenses no Brasil. Esse link, esse site, olha lá, palestras e cursos, divirtam-se, tem muita coisa. Olha o último, olha só, Rita, volta lá, desce um pouquinho. O último curso que nós tivemos, Forensic Jewelry, joalheria forense. O conhecimento das joias. O conhecimento das joias para ajudar o combate ao crime. Foi feita a apresentação por uma joalheira forense escocesa, que trouxe esse conhecimento para dentro do Brasil e que tem provocado o desenvolvimento de alguns núcleos de joalheria forense já em algumas universidades. É muito interessante. E está lá, essa apresentação está lá disponível para quem quiser. Então, o convite está feito. Quem quiser fazer parte da comunidade de geociências forenses, esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. E estamos juntos. Eu me lembro de uma conversa nossa há um tempinho atrás, em que uma das últimas coisas que você estava trabalhando era uma questão de obras de arte. Exatamente. Também é outro campo de aplicação. É outro. Temos 2 estagiários de geologia no Museu Oscar Niemeyer, que é um museu aqui de Curitiba, onde estamos estudando os pigmentos dos quadros como indicadores de origem desses quadros, se eles são falsificados ou não. A carga mineral do pigmento aponta para a gente se a obra é autêntica ou não é autêntica. E o conhecimento do geólogo, nesse caso, é fundamental. Os químicos querem, né? Mas os geólogos chegam primeiro. Olha aí, mais uma aplicação, mais um ponto de entrada dos geólogos nesta comunidade. Eu quero voltar um pouco à questão da comunidade de geologia forense, mas antes disso, temos aqui uma outra pergunta e eu quero contextualizar. Você falou efetivamente que o Ceará tem aquele impacto grande sobre a questão dos fósseis, em termos de geologia forense, não é verdade? Mas nós aqui na nossa pós-graduação, obviamente, não é, por essa ligação, também temos o grupo da paleontologia bem desenvolvido. Inclusivamente, no início, o professor
César disse que não poderia estar até ao final, que iria assinar um convênio com o Senckenberg da Alemanha, precisamente também é sobre a questão toda esta dinâmica paleontológica e todo este acervo paleontológico que nós temos lá. E em virtude disso, nós temos uma aluna aqui da pós-graduação, a Gabriele, ela está perguntando, está dando os parabéns pela palestra, não é? Mas ela está perguntando, está pedindo para que você fale um pouco mais sobre a geologia forense na atuação do tráfico e falsificação de fósseis. Nós temos visto, inclusivamente, para mim foi um escândalo, não é? Eu não fazia a ideia, mas a Daniela veio mostrando que no OLX frequentemente aparecem anúncios de venda de fósseis, não é? Por incrível que pareça. Então vamos lá. Esse e-mail que eu mandei para vocês, que é o meu e-mail oficial, ele está aberto, inclusive. Ele está aberto, inclusive, para isso. Quando forem detectadas irregularidades por vocês, atuem conosco, façam a denúncia, coloquem essas informações, porque nós temos obrigação institucional de apurar isso. Então, quando aparece na OLX, por exemplo, a venda de um fóssil por R$3.800, como eu vi outro dia, um peixinho, por R$3.800, quem sabe a gente não tenta comprar, né? E verifica quem é que está vendendo, a gente vai atrás para saber qual é a origem desse fóssil. Esse é um trabalho que a gente costuma fazer normalmente. Os fósseis do Ceará são os mais impressionantes que existem no Brasil e talvez no mundo hoje. A China tem muita coisa também interessante. No mundo todo está aparecendo muito depósito fossilífero de relevo, né? Mas no Brasil, a Formação Santana se destaca totalmente, mas há muitos fósseis em todos os estados do Brasil e que também não são observados adequadamente. Eu falei em Rio Claro, no interior de São Paulo, tem rochas da Formação Irati, onde os mesosaurídeos nadavam nas lagoas, nas paleolagoas da Formação Irati. Esses mesosaurídeos também, eles são de cerca de 270 milhões de anos atrás, eles são importantíssimos, tanto historicamente, quanto culturalmente, cientificamente, e têm sido negociados também. Então, em São Paulo nós temos, Rio Grande do Sul nós temos madeira fossilífera, madeira petrificada, muita madeira petrificada no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também tem muito. Eu podia ir subindo estado por estado, mas eu me detenho, lógico, no Ceará, não preciso nem falar isso, né? Mas em Tocantins. Tocantins nós temos uma floresta petrificada no município de Filadélfia, parece que esse é o nome, Filadélfia. Fantástica também. Fantástica, são proto-bambus, proto-samambaias, coisas que não existem hoje mais e que estão abundantes lá na superfície dessa região lá chama Formação Pedra do Fogo, Pedra de Fogo. E está sendo contrabandeado terrivelmente, terrivelmente. Mas não é. Outro dia encontraram no Maranhão um osso de titanossauro na estrada. O assunto paleontologia tem que subir, está subindo um patamar na discussão criminal, muito por conta do Bajara que está lá na Alemanha. Mas a gente tem que aproveitar esse assunto para divulgar que está sendo feito devastação dos depósitos fossilíferos brasileiros em todo o país. E isso não pode acontecer. Então, estromatólitos, paleocorais no Amapá, tudo isso daí tem sido atacado. E por que é atacado? Por causa de desconhecimento, né? Desconhecimento, falta de conhecimento da população a respeito da importância disso. E é um dos objetivos nossos, cientistas, difundir o conhecimento. E eu, como atuo na área criminal, eu quero difundir reprimindo, né? Eu quero reprimir isso, eu quero ser ferramenta do Estado para reprimir coisas ilícitas. Então, é um campo. Eu precisaria ter uma outra apresentação só a respeito de patrimônio histórico e cultural com vocês, e eu espero que nós tenhamos em breve, mas aí convidem, por favor, também o Pimentel,
e alguns outros colegas Sem mais dúvida. capacitados do que eu. Por favor. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, agora abrimos o leque para este novo tema aqui, quero um pouco falado. Eu sou portuguesa, não é? Então eu senti, quando aqui cheguei, que a geologia estava muito amarrada àquilo que eu chamo, perdoem-me o melhor termo, à geologia clássica, não é? Mapeamento, e não tão aberta, quer à geologia ambiental, quer à geologia forense, quer à geologia médica, que no fundo é um pouco a minha área de atuação também. Então, eu creio que é importante continuarmos a poder divulgar estas ciências dentro da geologia, para dar conhecimento, para desamarrar a essa geologia clássica, porque há tanto que nós podemos fazer, há tanto que nós podemos explorar para crescer dentro da geologia. As metodologias que são aplicadas dentro da metodologia, elas são aplicadas não só à chamada geologia clássica. Assim, eu fiquei fascinada, porque isótopos realmente nunca foi... Eu trabalhei muito pouco com isótopos, mas eu fiquei um pouco fascinada com aquele último workshop dos chapters, o quão a geologia isotópica e a geoquímica isotópica têm vindo a evoluir e a contribuir, quer para a geologia ambiental, quer para a geologia forense. Assim, aqui começa a haver aquela linha muito ténue, que a gente não sabe muito bem onde é que para a geologia ambiental, onde é que começa a geologia forense, onde é que entra a geologia médica, porque a linha é ténue demais. As coisas não são caixinhas isoladas, elas interligam-se. E, efetivamente, para mim foi fascinante com a geologia isotópica e a geoquímica isotópica tinha crescido dentro destas novas ciências. E isso, para mim, foi um alerta, no fundo. Foi um alerta de até que ponto nós estamos realmente a fazer crescer as coisas no sentido certo, não é? Na minha cabeça, pelo menos. Obviamente estamos, não é? E por isso é que me chocou o quão desenvolvido já estava. E nesse sentido... Diga. Não, eu ia comentar um caso. Eu fiz um caso recentemente, eu participei de um caso recentemente, onde eu tive que responder sobre a origem de uma peça histórica de mármore, uma cabeça de mármore, que teria sido roubada do acervo da Líbia, histórico da Líbia, uma estátua líbia, que chegou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Através da análise isotópica desse mármore, da relação carbono-oxigênio desse mármore, nós pudemos dizer que não veio da Líbia. E que muito provavelmente veio da Itália, de Roma. Então, o potencial é fantástico. É incrível. É incrível. Mármore, carbono, oxigênio, geologia, resposta a um crime. Sabe? Foi muito, muito bacana. Muito satisfatório, não é? É muito satisfatório chegar a essas. E falando dessa atuação da geologia forense e um pouquinho também desta palestra de hoje, para além de divulgar este conhecimento desta ciência, é a questão dos chapters de geologia forense. Neste momento, na América Latina, temos 14, 12 deles em universidades brasileiras, não é? Sim. E eu gostaria que o Fábio está presente na criação destes chapters desde sempre. Eu gostaria, se pudesse, eu sei que a gente já está a estender um pouquinho na hora, mas a gente também podia ficar aqui horas, o dia inteiro, falando de todos estes assuntos, mas eu gostaria que o Fábio desse eu sei que já falou um pouquinho também, mas que desse uma visão um bocadinho melhor do que é que são estes chapters e o que é que eles fazem, no fundo, qual é a sua atuação? E isso porque depois a gente fala do que vai a seguir, né? Então, esses capítulos estudantis, eles são tradicionais no Brasil, mas de geologia forense, eles começaram há cerca de um ano e pouco atrás, primeiro na Universidade Federal do Paraná e logo depois na Universidade Federal de Pelotas, e aí foi avançando. Foi avançando, temos 12 agora nas universidades, com a perspectiva de outras universidades também criarem seus capítulos, e um no Chile e um na Argentina, mas também com
grande possibilidade de termos na China, no Japão, Portugal, foi sinalizado para a gente. Tem mais um país no estrangeiro, na Itália também. E o que é importante isso? Primeiro, a gente apresenta para a comunidade acadêmica, desde o seu primeiro ano, o assunto. Introduzimos o assunto logo no primeiro momento. E os professores passam a interagir com esses capítulos estudantis. Esses capítulos estudantis, obrigatoriamente, tem que ter um representante da criminalística, da polícia, tem que ter uma pessoa que faça essa ponte, para quando acontecer um caso prático, esse caso seja informado ao capítulo e o capítulo desenvolva pesquisa básica a respeito disso. Esse trabalho que eu falei para vocês do cemitério clandestino está motivando 3 ou 4 estudantes aqui da Universidade Federal do Paraná a lidarem com drone, câmera multiespectral, geofísica, levantamento de solo, estratigrafia, arqueologia forense, e isso começa a movimentar o conhecimento científico de várias áreas dentro da universidade. Então, esses capítulos estudantis, eles são motores de iniciativas, e nos levam para onde nós nunca deveríamos ter saído, ou não saímos, né? Que é a universidade. Nós nunca devemos sair da universidade. Nós devemos continuar junto, dando força e recebendo energia da universidade. E no geoforense.com aparece até um roteiro de como criar um novo capítulo estudantil. Se a Universidade Federal do Ceará tiver o seu capítulo estudantil, aí o que começa a acontecer? Disputa virtuosa entre as vocações das universidades. A Federal da Bahia, por exemplo, é muito forte em isotopia ambiental. É muito forte. A do Ceará, eu tenho certeza que vai ter as suas vocações desenvolvidas. Aqui na Federal do Paraná tem uma, a do Rio de Janeiro é completamente diferente também. No Rio de Janeiro nós temos a ação de geoética e ambiental, geoturismo. Existem, mas isso, as universidades conseguem colocar suas vocações para fora, e o capítulo estudantil é motor disso. Recomendo fortemente. No geoforense.com tem um roteiro lá, para quem quiser avançar nesse capítulo. Então, essa é a novidade do final dessa palestra, que efetivamente nós aqui estamos nos primeiros passos de criar um novo chapter, não é? Um novo capítulo estudantil. Sim. E convido a todos que quiserem participar nesse capítulo estudantil, que entrem em contato comigo. Podem entrar em contato comigo diretamente e nós vamos organizando as coisas, e em breve espero que possamos estar mais inseridos ainda nessa comunidade, tá? Perfeito. Fábio, perfeito. Muito, muito obrigada. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, também no chat. Assim, podem entrar em contato comigo. Deixem-me só acabar aqui de escrever. Já lá está, é ritasalgueiroufc.br, tá? E resta-me agradecer ao Fábio pela sua palestra, pela sua presença, por esta conversa tão frutuosa. Fábio, muito obrigada. Eu espero que brevemente a gente possa estar junto de novo com novas iniciativas. E muito obrigada a todos aqueles que nos assistiram, e espero que esta seja uma nova linha que nós possamos desenvolver em conjunto. Sou muito grato, estou muito feliz de poder ter participado aqui com vocês. Seriamente disponham da gente. Somos todos funcionários públicos, somos todos cobrados a suprir as dívidas sociais que o Brasil tem. Cada um tem o seu papel muito forte para isso, tá? Obrigado, Rita. Agradeça à organização, aos meninos aí da organização. Estou disponível, como dizem na polícia, 24/7, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos que nos assistiram. Até logo, gente. Obrigada, professora. Obrigada, Fábio. Obrigada à nossa audiência. E a gente, só para avisar, o link dessa palestra vai estar no nosso canal da Pós, certo? Quem quiser rever, quiser passar para frente, vai estar lá o link.
E convidar vocês para de tarde, a partir das 2, a gente tem apresentações hoje do Simpósio da Pós, tanto de paleonto como de hidrogeologia, né? Então, a gente se vê daqui um pedaço, só que agora no Meet, tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos, gente. Tenham um bom dia. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada, Fábio. Até logo.